mais um dia aqui em busca da liberdade financeira com o Wellington Souza. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar uma coisa bem legal. Hoje eu fui convidado, para participar de uma palestra na minha empresa. E aí eu quero gravar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho do que eu vou apresentar. Que é justamente sobre como montar uma carteira de investimento. E aí eu vou fazer essa apresentação, vai ser algo muito legal. Então hoje, basicamente a minha rotina, eu quero mostrar justamente um pouquinho do meu trabalho para vocês e claramente tudo aquilo que eu vou fazendo durante o meu dia. Quando for à noite, eu volto aqui para conversar um pouquinho com vocês, certo? Tô saindo agora, já é 7 horas da manhã, vou fazer a apresentação agora às 8 horas e aí eu venho conversar um pouquinho mais com vocês. Então, começando, as duas formas de gestão. Pessoal, existem duas formas de gestão. Isso sempre vai depender da estratégia que tu está utilizando para a montagem da sua carteira, a estratégia que você está selecionando os ativos baseado. A gente tem a primeira forma, que é a igualdade de percentual, e a segunda forma é a análise de risco. Tecnicamente, o que isso significa? Quando a gente fala igualdade de percentual, eu estou falando que todos os meus investimentos praticamente vão ter o mesmo percentual. Então, se eu tenho 10 ativos na minha carteira, eu vou ter 10% em cada um para chegar aos 5%. Se eu tiver 20, 5% em cada um. Quando eu falo análise de risco, eu estou falando, olha, esse ativo aqui, que ele é mais seguro, eu vou ter 10%. Esse aqui que é mais arriscado, eu vou ter 5%, que aí eu consigo ter um controle. E quem escolhe essa forma aqui, analisa os investimentos uma vez por ano e ali analisa os investimentos de forma mensal ou trimestral, quando saem ali os relatórios das empresas. A nossa forma que a gente vai utilizar é essa forma aqui, que é a forma mais simplificada, a forma mais fácil para a gente estruturar a nossa carteira e não ficar maluco com nossos investimentos. O que acontece é que normalmente as pessoas, quando vão começar a investir, ou eles montam uma carteira consciente, que é uma carteira sempre seguindo um passo a passo, ou eles montam aquele que eu chamo de carteira Frankenstein. Sueli, quando tu montou a tua carteira de investimento, você disse que já investe, tu teve um passo a passo para tu chegar até a carteira que tu teve hoje, ou simplesmente o Thiago Nico falou de um investimento e tu vai lá, opa, o Thiago Nico disse que é bom, então eu vou investir. Aí veio o Bruno Perini, eu vou investir. Foi mais ou menos assim, pegando ativos de forma, como assim, aleatória, para colocar na carteira. É um aleatório que na minha cabeça faz sentido. Na minha cabeça, mas é um bem franquista mesmo. Então, o propósito aqui é justamente seguir um passo de cada vez. A gente vai ter todo um passo que a gente vai estar seguindo aqui bem certinho. O primeiro passo, pessoal, é justamente eu definir quais as classes de investimento. Vou passar um pouquinho rápido, mas daqui a pouco eu explico para vocês. Então eu tenho que definir quais são as classes de investimento que eu vou colocar na minha carteira. E isso obviamente vai depender do meu objetivo. Segundo passo, definir quantos % tem cada classe ativo. Isso é importante. Quando eu sei, por exemplo, quantos % eu vou ter em classe, em ativo, eu resolvo uma das primeiras dúvidas de todo investidor. Quantos ativos eu devo ter na minha carteira? Quantos ativos eu devo ter em determinado, às vezes, segmento, em determinada classe? Aqui eu já vou quebrar isso aqui com vocês não vão ter essa dúvida. Porque normalmente, se você seguir influenciador no Instagram, que tem as caixinhas de pergunta, essa aqui é uma das perguntas que mais acontece. Quantos ativos eu devo ter na minha carteira? Então, se o cara está perguntando isso daí, é porque normalmente ele está montando uma carteira Frankenstein, ele está pegando um ativo que é bom. Só ele fala uma coisa interessante. Eu tenho a minha carteira e todos os meses eu aporto nessa carteira. Significa dizer que pelo menos ela não está colocando qualquer ativo. Porque às vezes o Thiago, estou dando muito exemplo do Thiago Nico, né? O Thiago Nico, por exemplo, falou da Agro 3 esses dias, no canal do YouTube dele. Aí a Sueli, é bom, trago para minha carteira. Aí daqui a pouco a Sueli tem um monte de ativo que às vezes não faz nem sentido para o propósito dela. Certo? Só para a gente entender. Mas a dica é, saber definir a porcentagem em cada ativo vai fazer você entender quantos ativos tem em cada classe, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, se eu quero ter 50% em fundos imobiliários e eu vou ter algo em torno de 5%, por exemplo, eu vou ter 10 ativos dentro da minha carteira. Só para vocês entenderem o raciocínio. E aí vem um ponto. E o objetivo desse ativo na minha carteira, que foi o que eu perguntei para a Sueli. Então, aqui vai um ponto-chave. Toda vez que você for selecionar um ativo, colocar ele na sua carteira, é importante que você saiba qual é o objetivo desse ativo na minha carteira. Por quê? Por exemplo, a Sueli, a carteira dela é de dividendos. Aí eu chego na Sueli e falo assim, Sueli, a oportunidade do Bitcoin aí tá sensacional. Aí a Sueli fala assim, mas eu não tenho interesse não, porque a minha carteira é de dividendos e Bitcoin não paga dividendo, então não tenho interesse. A não ser que ela fale assim, entendi. Então agora 90% da minha carteira é renda e 10% é crescimento.
Então eu estou colocando o Bitcoin na minha carteira porque eu estou falando para mim mesmo que 10% agora da minha carteira é potencial de crescimento, que é aquela que eu mostrei para vocês lá no começo, investimento sólido e investimento com potencial de crescimento. Então eu vou tendo esse controle. Porque senão, toda a oportunidade que a Suela ouvir, ela vai investir. Aí a carteira dela vira uma carteira Frankenstein. Porque daqui a pouco, por exemplo, esses momentos agora, todo mundo está falando, e Tesouro IPCA+, está pagando 7%, é uma grande oportunidade. Você precisa investir. Mas às vezes não faz parte do teu objetivo de carteira. O risco maior é principalmente essa volatilidade. Porque a maioria dos investidores não tem o comportamento, que é o famoso sangue frio, de suportar a bolsa em queda. E aí vem a grande frase: mercado em queda é oportunidade. Tem gente que fala assim, todo empolgado, é oportunidade. Então eu aguento aí, não tem problema não. Eu quero é que caia. Mas na hora que fica um ano no vermelho, o cara começa a gelar. Passa 2 anos, rapaz, esse negócio aqui começa a ver o vermelho. Quando houve a queda lá, tipo, a carteira do amigo meu caiu tipo 50%. Acho que ele tinha uns 30 mil, ficou em 15. Aí ele, não, é oportunidade. Aí passou tipo 2023, 2024, ele respirando. E os ativos dele era tudo de risco, por isso que caiu muito. E ele, rapaz, velho, eu não sei. Aí ele já começa a gerar dúvida. Você não sabe, porque é seu dinheiro, é o dinheiro que você está guardando, principalmente focado na sua aposentadoria, pra você ter um retorno lá na frente. Aí você construir o teu patrimônio lá na frente, então você tem que ser sangue frio na bolsa. O que é que a gente observa? De 2013, que eu botei aqui, até hoje, a Selic, que é o investimento mais seguro, está rendendo mais do que os fundos imobiliários, baseado na média, e as ações. Então, tipo assim, se eu simplesmente falasse assim pra mim, rapaz, eu vou só deixar meu dinheiro na Selic, ele tá rendendo muito bem. Tava bom, então, diante desse cenário, né? Sim, ó, desde 2011, tá pegando aqui, ó. Que quando eu escolho bons ativos, eles vão render o quê? Mais do que a Selic, tá vendo? Eu trouxe aqui o Banco do Brasil e o BTLG. Então o BTLG teve um rendimento de 402% nesses últimos 14 anos aí, e o Banco do Brasil 372%. Entendeu? Então quando eu coloco bons ativos na minha carteira, a tendência é que eu tenha bons resultados lá na frente. Por isso que eu sempre enfatizo você colocar bons ativos. E José, você mostrou 5 passos, né? Sim. Aquilo dali, você controla numa planilha, num aplicativo. Por quê? Porque eu realmente, hoje se tu perguntar assim, Sueli, quantos por cento tu tem em banco, no segmento de banco, quantos por cento? Não sei. Pronto. Onde é que tu faz esse controle? Pronto. Eu utilizo o Status Invest. É um aplicativo. É um site. Tá. Também tem um aplicativo. Tá. Só te mostrar. Esse aqui. Ai, Gabi. Esse aqui. Não. Ele pra mim é o melhor porque você consegue conectar a conta da B3 nele de forma automática, sem precisar você ficar fazendo um lançamento de forma manual. E aí ele te dá os relatórios.